primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro Sesc, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer para minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o Sesc trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O Sesc é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o Sesc vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o Sesc entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O Sesc tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like Sesc that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O Sesc é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no Sesc TV, além das obras do selo Sesc e das edições Sesc. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Meus amigos, minhas amigas, bom, mais uma vez aqui nessa plataforma que a gente está adorando fazer, essas conversas sobre obras de arte, artes plásticas, literatura e, sobretudo, sobre o Cândido Portinari, né? Esse grande artista brasileiro, completando 120 anos de nascimento, e em homenagem a esse cara extraordinário da pintura brasileira, a gente realizou uma exposição aqui na Praça Central da Igreja Matriz, bem ao ar livre, que a gente está chamando de Portinari Negro.
que são 42 telas a respeito da obra do Portinari, onde ele fecha personalidades, homens e mulheres, crianças, enfim, contando um pouco da história do negro brasileiro aí nesse período que ele viveu, que é o primeiro meados do século XX. Né? E a gente tem conversado aqui com muita gente legal e mais assim esse bate-papo mesmo de amigos, enfim, de troca de ideias, né? E a gente convocou hoje para essa conversa o nosso Rodrigo Gonzaga, né, Rodrigo? Tudo bem contigo? Tudo bem, então, bom dia a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe Bom quem é dia, boa tarde, boa noite. que vão Já que o pessoal acessar, vai dizer, né? mas o Rodrigo, a gente tem conversado aqui bastante sobre a importância e o privilégio de termos a obra do Cândido Portinari dialogando com essa realidade brasileira tão forte, ainda presente, que é a questão do negro no Brasil, né? Em todas as suas dimensões, né? Passa por esse processo todo, desde a escravidão, que durou mais de 350 anos no Brasil, depois da do proclamação da abolição da escravatura, né? Então, o negro ainda vive um processo ainda de, de posse do seu território e não só de posse, né, propriamente dito, né, de alcançar bens e alcançar postura, mas também a questão da cidadania desse negro, né, quer dizer, aonde ela hoje se coloca. E obras como a do Portinari, paulatinamente, no século XX, vieram se posicionando de uma maneira crítica, de uma maneira de alertar a sociedade brasileira do nosso papel enquanto cidadão, do nosso papel humanitário, do nosso papel enquanto seres humanos, né? E aí isso tem muito a ver com o relacionamento das pessoas em si, né? No caso particular do Portinari, o quanto, né, a sua obra ainda está pouco democratizada, no sentido de muitos dos seus quadros, como esses que estão aqui na Praça Central de Paracatu, pertencerem a colecionadores particulares, enfim, às vezes nem a família mesmo, né, do Cândido, aí o João Cândido pode dizer isso melhor para a gente, que é o filho dele, tem acesso, né? Eu queria conversar um pouco com você sobre, você que é um camarada também né, que envolvido com as artes plásticas, está aí com um projeto, tocando um projeto que é o do Jorge dos Anjos, né, que é um artista plástico mineiro, muito importante, não só no nível nacional, mas também internacional. Então, eu queria conversar um pouco com você sobre essa questão dos acervos, da importância do Portinari no mundo das artes plásticas, sobretudo com esse recorte, né, com esse case que ele estabelece, né, onde ele traz esse elemento negro para a grande arte, né, assim, para os grandes salões, para as vernissagens importantes, para as salas de visitas da sociedade consumidora das artes no Brasil. Há pouco tempo teve o Portinari nas Quebradas, que no Rio de Janeiro percorreu, né, aí as comunidades, Rocinha, Santa Cruz, enfim, Cidade de Deus, várias comunidades, foi muito impactante, e como a gente vê como a arte é necessária, né, para sermos, né, aquilo que realmente vai tornar esse país um país melhor, de bom convívio, de equidade, não de igualdade em si, mas de equidade em todos os sentidos. Como o público aqui não lhe conhece, né, eu tenho esse privilégio de te conhecer, mas o público não lhe conhece. Queria que você falasse um pouco sobre você, sobre o teu trabalho, e a gente pudesse também, você também emendasse aí falando um pouco dessa questão do Portinari, da obra, enfim, por aí. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, ao convite de estar aqui com vocês hoje.
Peço licença para poder fazer a minha audiodescrição, para que o máximo, né, possa estar dialogando com a gente. Então, eu sou o Rodrigo Gonzaga, eu sou um homem negro, de estatura mediana, 1,70 m. Estou vestindo uma camisa de botão azul, em vários tons de azul, com símbolos adinkras, símbolos africanos. Tenho o cabelo calvo, né? Vamos dizer, um careca. Uso bigode. E é isso, tenho 33 anos. Então, a minha formação, Tom, eu sou cientista social por formação. Meu mestrado fiz um mestrado em artes e estou nesse mundo das artes, né, também tentando entender, buscando esse espaço de enquadramento, né, enquanto uma figura que também pensa que que não produz arte, mas que pensa as artes no seu todo, né, pensando uma crítica da crítica da arte, uma crítica da história da arte, pensando, né, uma produção de uma história da arte afro-brasileira, né, e como é que a gente tem a produção da representação, né, do povo negro e do povo afro-brasileiro nas artes. Atualmente eu sou doutorando em Sociomuseologia na Universidade Lusófona, lá em Lisboa, e nesses projetos de pesquisa, a gente tenta, aí, junto com outros colegas, trazer, né, realmente não uma visibilidade, mas talvez construir, né, uma perspectiva de Abdias, um cenário onde que a gente não precisa mais disputar esse espaço hegemônico da história da arte contemporânea, e sim criar os nossos próprios espaços, né? Que a gente pensa, então, de um aquilombamento, né, formas de se aquilombar em todos os campos, né? Não só nas artes, mas acho que em todos os campos do conhecimento e do saber. Então, agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre arte afro-brasileira e também como é que Portinari, né, mesmo sendo um artista branco, ele contribuiu, né, imensamente para esse processo de construção identitária e de dignificação, né, do povo negro afro-brasileiro. Bom, importantíssimo, Rodrigo, porque o Portinari, me parece, ele vai na contramão, né, do que está estabelecido ali entre o início do século XX. É importantíssimo, porque o Portinari ele vai na contramão de toda a política que vem se estabelecendo ali no início do século XX até o meados do século XX. Né? O Brasil ele começa a advogar uma política eugenista muito forte, né? E aí isso é um padrão que vem do final do século XIX, com todas as migrações europeias, né? Todos os privilégios que se estabeleceu com as migrações europeias no Brasil, muito diferente, né, do sequestro de milhões de africanos, né, e que para cá vieram para o Brasil. Então, esse padrão eugenista, ele só trazia elemento de afirmação de estigmas, né, contra o negro, seja nas artes, seja no sentido do domínio das tecnologias, né? Ou seja, o negro vinha marginalizado na cultura, em todas as formas do conhecimento, né? Eu sempre falo aqui, já comentei aqui, sobre o embranquecimento de autores fundamentais da literatura, como Machado, né? A forma com que se esquece de autores da literatura como Machado, a forma como se esquece ícones poderosos que contribuíram de alguma maneira, né, para o engrandecimento do Brasil. Então, o Cândido... Tom, e você toca num assunto importante, a gente poder pensar, né, como é que Portinari
a noção do embranquecimento, né? Como é que, como você mesmo disse, as migrações europeias que foram trazidas para o Brasil, pensar nelas a partir de um projeto político, né? Como é que essa nação brasileira começa a se desenvolver enquanto república, como é que ela quer se mostrar para o mundo lá fora, enquanto uma nação branca, né? A gente tem, por exemplo, um debate, às vezes, já um pouco de como clichê, mas como é que, assim, nas artes, a gente tem essa representação de um embranquecimento também, né? A obra clássica lá de Modesto Trocos, A Redenção de Kant, né? Aquela visão clássica mesmo, né? De como é que a nação só vai atingir o seu status realmente de uma nação, de uma república digna, quando ela realmente conseguir deixar para trás esse estigma, essa mancha negra, né? Isso eu estou falando, assim, de teóricos que lá nos 1800 ainda reproduziam esse conceito na ciência, nas artes, na política, principalmente, né? Então, Portinari, ele está num período em que praticamente, digamos que essa teoria do embranquecimento com essa população europeia migrando para o Brasil, para embranquecer realmente a sociedade. E quando a gente vê assim, a diferença da representação de Portinari, né, sem subalternizar o povo negro em detrimento, né, em comparação com a população branca, né, isso acho que é aí que a gente pode realmente valorizar, né? Porque Portinari não coloca, ele não representa o negro ainda numa condição de subalterno, né? Ele coloca o negro em sua altivez, da mesma forma que coloca também populações brancas, né? Portinari em Brodowski, né, numa cidade do interior de São Paulo, que foi a própria experiência, a experiência na prática, né, dessas populações italianas que migraram, e mesmo assim ainda vivendo numa comunidade majoritariamente branca, italiana, Portinari ainda consegue encontrar a dignidade, né, ver e reconhecer a dignidade nessas figuras negras que viviam numa comunidade assim, majoritariamente italiana. Então, acho que você traz para a gente um ponto que é fundamental para a gente começar esse debate, que é a noção do embranquecimento no Brasil, né? Como é que a nossa cultura ela passa por um processo de embranquecimento e a gente tem resquícios disso até hoje, né, na sociedade contemporânea. Você imaginar, Rodrigo, o seguinte, esse é um projeto do Brasil, né? O embranquecimento é um projeto do país, né? Lá, o censo de 1872 produziu um documento em 1800 e 2 anos depois, quer dizer, 1874, onde o Roquete Pinto criou um gráfico a partir das, ou seja, migrações europeias, onde ele calculava numericamente que em 2012 não haveria mais negros no Brasil, né? E aí no Congresso Mundial das Raças, né, que o Brasil teve representação, o João Batista de Lacerda, um antropólogo, na época diretor do Museu Nacional, ele vai para o Congresso Mundial das Raças defender essa tese, né, desse embranquecimento e ao mesmo tempo desse desaparecimento, desse apagamento do negro no Brasil. Isso tem muitos significados, né, porque isso justifica ainda hoje o extermínio da população negra, né? Você sabe exatamente quem é que morre no Brasil por morte violenta, né, no Brasil, quais são os caminhos e os descaminhos dessa noção pregada lá atrás. Então, imagina a revolução, né, os problemas que o próprio Cândido Portinari passou ao propor, né, retratos, imagens, né, dessa população, né? Você também tem essa noção, né, porque, enfim, você conhece o Cândido, né, mas assim, o quanto isso choca uma sociedade. Mas, porra, né, se for um cara negro, um artista negro, né, e aí muitos tiveram problemas
inclusive de ordem mental, né, como os irmãos Timóteo, que foram internados, né, virada do século XIX para o XX, né? Você tem o Bispo do Rosário, né? Também, ainda hoje, bastante incompreendido. Você tem o Emanuel Zamor, né? Que é um baiano, nascido em 1840, e que vai desenvolver a sua arte em Paris, para onde ele muda e falece em 17 em Paris. Mas, assim, o quanto essa arte ainda do Portinari é um choque para a sociedade. A gente observa aqui na praça da igreja matriz o quanto as pessoas ainda ficam olhando como se... O quanto, a gente vê aqui na Praça Matriz ainda, o quanto as pessoas ainda observam essas imagens, esses quadros, ainda com uma cara de espanto, né? Exatamente. Então, esse olhar, e eu acho que esse olhar de espanto é interessante olhar também como é que esse espanto é o próprio estranhamento, né? O estranhamento, às vezes, vem quando você se espelha, você se mira naquele reflexo, mas não aceita que você se vê naquele reflexo, né? Eu acho que esse estranhamento é um daqueles starts quando você realmente aceita e assume, e reconhece a potência que emana daquela representação e você se vê naquela representação, né? Depende se você for negro ou branco, mas você consegue buscar ali algum ponto de representatividade, talvez pode ser no ato, no lugar, ou na própria pessoa, né? De uma referência materna, paterna, fraterna, né? Então, esse estranhamento, ele acho que ele é um ponto fundamental para a gente poder perceber também como é que ele é o caminho sem volta, né? Quando você se vê, quando você se mira num reflexo, você percebe esse reflexo, mas não quer aceitar esse reflexo, é quando você começa a entender assim, que, olha, não dá mais para negar, né? E você traz um ponto... E essa quebra de paradigma também, né? Porque você quebra um paradigma, né? Quando você traz uma outra narrativa, né? A narrativa oficial, né? E aí, opa, achei que só tinha essa narrativa, mas não, tem outras. Aliás, dezenas, milhares delas, né? Dezenas de milhares delas. Gosto muito de falar assim, outras histórias da arte, né? E das artes também, né? Porque a gente tem uma noção de história da arte como única e incontestável. E, então, se ela é incontestável, eu acho que vale, sim, às vezes, afrontar essa história da arte que, durante séculos, subalterniza, né? E inferioriza o corpo negro, o povo negro, mas, ao mesmo tempo, também acho que é fundamental a gente pensar na construção de uma outra história da arte, né? Sem uma disputa daquela, entendendo a importância daquela, mas será que a gente realmente precisa disputar todos os espaços de poder? Ou a gente também tem condições suficientes com a potência do povo negro de, então, insurgir contra essa história da arte hegemônica e pensar a partir de uma outra matriz, né? Porque acho que a gente está falando de adíntras, a gente está falando de epistemologias africanas, e isso praticamente está em lados opostos, né? Então, às vezes, gosto de pensar assim, que a potência de se pensar uma outra história da arte, sem ficar naquele embate, de ficar disputando entre cânones, né? Sempre respeitando os cânones europeus, mas existem outros cânones no mundo, né? Não existe só a Europa, né? E aí você fala com um ponto que é crucial para você entender a linha do tempo desse padrão do embranquecimento brasileiro, da eugenia no Brasil, né? Qualquer pessoa sabe exatamente como é um país europeu, quais são os artistas europeus, não seja no mundo das artes plásticas, né? Como é que funciona um país como França, Itália, Espanha, enfim, Estados Unidos, de tanga, de meio do mato, no meio do bicho,
Isso nem no século XVIII se vivia assim, né? Então, são essas noções de distorcimento, né, da realidade que é o padrão. E aí, quando você propõe algo que muda, sai dessa caixinha, né, aí você viola esses padrões, né? E aí incomoda, né? Então, eu acho que é esse incômodo, no bom sentido, que a gente está provocando um pouco quando traz esse debate do Portinari negro. Exato. O nosso sábio Emicida, né, o nosso cantor rapper Emicida, ele canta em um trecho das suas músicas que um trecho que fala assim: feliz é aquele que sabe que a África não é um país, né? Eu acho que começa por aí, quando a gente começa a perceber como é que esse déficit, essa produção de um desconhecimento, um projeto político, né, em curso, que o adolescente, a criança sai da escola ainda com essa visão da África enquanto um continente subdesenvolvido, precário, onde a fome e a miséria reinam. Você produz, você está aí alimentando um discurso vazio de que realmente a África é um continente de miséria, né? E aí, sendo que, na verdade, se a gente for pensar realmente pela lógica, se a gente for pensar em como é que a escravidão, o projeto da escravidão foi tão miserável, que ele retirou do continente todos os seus cientistas, não que não tenham ficado lá hoje, mas os seus griots, os seus engenheiros, os seus médicos, os seus babalorixás, os seus babalaôs, né, os seus grandes mestres e mestras dos saberes, e trouxeram para o Brasil. Tanto que a gente sabe, hoje a gente tem, às vezes, em alguns pontos, uma manutenção, uma preservação de saberes tradicionais, às vezes muito maior do que tem em África, né? Então, hoje a gente tem uma noção de um continente subdesenvolvido, achando que é uma escolha ou que há uma miséria, uma pobreza intrínseca do continente, sem apontar o dedo para as décadas de guerra civil, de colônias europeias, que até hoje, como é que a gente vai pensar, por exemplo, como é que esses países que sofreram com guerras civis, até hoje são minados, né? Tipo, as suas áreas rurais estão ainda repletas de minas, essas minas enterradas, que inviabiliza por décadas o avanço e o desenvolvimento da agricultura, né? Então, hoje existem projetos nesses países de desminificar, né, as suas áreas rurais para que a economia agrícola possa se desenvolver, porque não pode plantar, porque não tem como plantar, porque a terra está ali tudo enterrado de mina, né? Então, a gente aponta o dedo, a gente aponta o dedo para o lado errado, né? Entendendo assim que a gente culpa a pessoa pela miséria sem entender quem é que está causando essa miséria, né? E a gente sabe muito bem quem é que causa essa miséria e quem alimenta essa miséria até hoje, né? E você falou essa questão das minas, né? Por isso que vem esse é um campo minado, a expressão campo minado, né? Eu passei 3 anos da minha vida em Angola, né? E não só na província de Luanda, mas também do Zaire. Eu morava um pouco em Luanda e morava também no Soio, que é um município da província do Zaire. E no Zaire você ainda tinha, em Luanda você tinha muita gente ainda que sofreu da guerra, amputados, né, em função das minas. E lá no Zaire, regiões inteiras que você não podia ter acesso, porque havia ainda um processo muito grande de tirar essas minas, que era uma coisa bastante difícil, porque ninguém sabia onde elas estavam. Elas estavam ali, mas aonde ninguém sabia. E também uma outra arma de guerra, que eram as cobras venenosas, né? Era uma outra arma de guerra. E acabou a guerra teve 30 e poucos anos em Angola, né? Guerra civil, a tomada de poder, e esqueceram as cobras, meu amigo. Então, assim, elas se reproduzem
de uma maneira fantástica. Hoje é um dos maiores causadores de acidentes ainda nessas regiões. Além das minas, você ainda tem as cobras. Então, ou seja, plantar só ali no ambiente do seu quintal, né? Porque fora disso você não consegue fazer mais nada. Então, assim, Rodrigo, eu fico muito intrigado ainda o quanto a nossa cultura ela bloqueia a evolução de saberes. Você citou bem, né? Os navios negreiros vieram muitos engenheiros, filósofos, professores, cientistas, griots, né? Pessoal de um ramo de saber fantástico, verdadeiras bibliotecas humanas vieram do continente africano. Foram quase 12 milhões de pessoas que foram arrancadas dos continentes africanos, 4,8 milhões vieram só para o Brasil, né? Então, por isso que você tem um território muito focado na questão da religião de matriz africana, você tem linguagens aqui, né, com um sentido muito forte ainda, né, do que era falado em África, nome de ruas, comida, enfim, o modo de falar, de chamar o outro, esse jeito mesmo nosso, né, que é mais africano do que europeu, né? Então, acho que são esses saberes que a obra do Portinari dá um clique, assim, cria um clique ali, dá um gatilho, né, para a gente poder viajar nessa história, né? Você vê um homem no cafezal, você vê uma menina de trança, você vê um jogo de capoeira, você vê uma roda de samba, né? Eu estou falando das obras que estão aqui na Praça da Matriz, entendeu? Mas, assim, o quanto isso dá ao Clark, como a obra do Portinari, Guerra e Paz, né? O quanto isso também nos desloca, né, para outros ambientes. Justamente. Então, eu vou pegando um gancho no que você trouxe, falou um pouco atrás, como é que esse projeto de embranquecimento, como é que ele se disseminou em todos os campos da nossa sociedade brasileira, ao ponto de chegar também nos museus, né? Como você bem disse, o João Batista Fanto ainda, né, diretor do primeiro museu instituído da República Brasileira, ele vai participar do Congresso das Raças, leva junto com ele 4 Modeste Brooks para ilustrar a sua teoria de embranquecimento, e, como você disse, pelos cálculos, né, das teorias eugenistas, em 2012, né, o Brasil teria, com essas palavras, teria extinguido a mancha negra do Brasil, né? E a gente pode bem ver que isso, né, com a graça de Orixá, estamos aqui vivos, né? Tentaram nos matar e a gente vira semente, né? Então, estamos aqui firme e forte para poder falar. Tentaram nos matar e nós temamos em não morrer, né? Exatamente, combinamos de não morrer. E aí, por exemplo, como é que um diretor de museus, né, pegando um pouco desse gancho também para a exposição Portinari Negro, como é que dentro dos museus também essa teoria do embranquecimento ela se reproduziu e se reproduz até hoje, né? Se a gente for ver os museus e as exposições como ferramentas museológicas, entendendo também que a exposição, para além, né, dos espaços de parede, tanto que a exposição Portinari Negro é um exemplo disso, né? Não se precisou de um equipamento museológico para que a exposição pudesse cumprir a sua função de democratizar o acervo. Está na rua, né? Está no espaço público, está na praça, no meio da cidade. Então, quando a gente pensa como é que os museus se estruturaram para reproduzir teorias racistas, a gente tem ali também um gancho importante para poder pensar como é que, então, é uma pergunta que eu sempre faço, os museus são racistas? E coloco no final uma interrogação e uma exclamação, né? Que é uma pergunta retórica, né? A gente vai ver as suas estruturas, as estruturas de funcionamento também, né? Onde é que está o negro nos espaços de trabalho? Ele é o curador? Ele é o diretor?
ou ele é a faxineira de segurança, né? Ele é essas pessoas, né? Essas pessoas que estão ocupando esses espaços. Porque o museu é, de fato, um espaço de poder, e um espaço de poder branco, né? Criado para reproduzir ainda uma hierarquia, né? Estabelecida na nossa sociedade. Então, quando a gente tem obras de Portinari, né? Daquela evolução assim, de um Brecheret não, de um Debré, que mesmo com a sua capacidade técnica de representar, a gente pode ver um Debré, por exemplo, os quadros do Debré, uma grandiosidade de detalhes de representação de indumentárias, de afazeres das comunidades negras, né? Nesse caso ainda negro-africanas, né? Naquelas transições ainda de gerações de africanos que vieram escravizados e que ainda viviam aqui e que foram tendo suas gerações de filhos já sendo afro-brasileiros, mas como é que os costumes ainda se mantinham, né, na sociedade colonial, como é que Debré representa isso? Mas ele ainda representa na condição real, né, que se vivia durante a escravidão. Mas Portinari vai para um caminho diferente também. Como é que ele consegue quebrar essa corrente da escravidão? Quer pensar, né, assim, a abolição para quê? Né? Abolição quando? Né? Quando a gente vê ainda que a população negra é a que menos recebe, é a que mais trabalha, é a que menos tem espaço de poder, a que está menos nos lugares de representação na política. E Portinari vai lá e coloca, assim, com a sua potência, pinta quadros representando essa comunidade, essa população, e faz com que assim, né, a elite branca coloque o negro na sua sala de jantar, porque Portinari faz isso, né? Ele coloca o negro na sala de jantar da Casa Branca, né? É contraditório, porque chega a ser assim, uma piada mesmo, né? Aqueles que escravizaram um tempo e que continuam escravizando o pacto, né? A gente pode talvez entender isso também como pacto da branquitude, né? Também permitindo fazer também um pouco a crítica ao próprio Portinari, né? Como é que ele também se apropria e se privilegia, né, desse pacto da branquitude. Então, pouco importava o que ele representava, desde que ele fosse branco, e desde que ele fosse branco, que descendesse ainda de uma linhagem, digamos, de uma elite, né? Então, por exemplo, eu fiquei muito curioso, né? A gente tem um quadro, inclusive comemorou 100 anos, um quadro, uma pintura que comemora 100 anos, é um patrimônio do patrimônio, né? Que é o Baile na Roça, ela completou 100 anos esse ano, e ela tem ali uma representação, né, de uma festa da elite brodowskiense, não sei qual que é o gentílico de lá, e nesse quadro tem ali tem duas pessoas, tem dois primeiros planos. É um casal, né, branco que dança, que, por exemplo, Portinari sabe o nome. Algumas figuras desse quadro se sabe quem é. Mas, assim, no segundo plano tem um sanfoneiro, que se sabe o nome, quem é esse sanfoneiro, que é parente de Portinari, não sei. E ao lado desse sanfoneiro tem um senhor negro. Mas aí não foi dado nome, ele não foi dado idade, ele não foi dada história. E aí, recentemente, quando se foi comemorar, representar esse quadro, eu vi uma comemoração onde estava lá representado o sanfoneiro, o casal que dançava, e o negro foi novamente negada a sua humanidade, né? Como se ele sequer existisse, sendo que ele é uma figura em destaque na obra, né? Então, assim, a gente tem escolhas, né? Há uns anos atrás ainda se fazia uma vista grossa para um debate quando você apontava atitudes racistas. Mas hoje a gente não dá para passar, né? Então você tem uma linha muito tênue entre optar por seguir por aquele caminho que continua invisibilizando e apagando pessoas negras, ou
por dar visibilidade, né? Então, a gente tem uma pessoa negra em primeiro plano no quadro, que certamente fazia parte da história daquela família, mas foi escolhido não dar nome, não dar história e sequer dar dignidade àquela pessoa, né? Isso em 2023, né? Quando o quadro comemora 100 anos. Então, assim, é uma escolha mesmo. A gente realmente tem uma escolha de ser, igual a nossa querida Angela fala, né? Não basta ser antirracista, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, né? Angela Davis, nossa, Angela Davis. Justamente. E aí, então, assim, quando a gente tem obras de Portinari, uma seleção, inclusive aproveito para parabenizar para essa curadoria, quando a gente tem, assim, uma boa parte do seu acervo, obras que trazem o negro em sua potência real, em sua potência natural, quando você coloca crianças negras brincando, ao invés de crianças negras em espaço de trabalho, quando você coloca crianças negras vestidas, com um lacinho na cabeça, com um vestido de festa, ao invés de colocar essa criança com trapos e descalça no meio da terra. Realmente, acho que aí sim a gente né, reconhece a humanidade que está em Portinari, como é que, assim, essa representatividade, ela consegue também ser representada na imagem, né? Eu acho que a potência está aí também, não basta só uma reprodução, né, uma mímese da imagem que se tenta representar, mas quando você realmente também coloca questões subjetivas e que, na verdade, estão implícitas, né, estão explícitas ali, naquela situação. Sim. E aí, diga. Não, acho que, como diz o Paulo Freire, né, não há mais ou menos saber, né? Há saberes diferentes. Então, acho que parte um pouco daí. E hoje nós estamos muito habituados a ver esses cenários, imagens disso em todos os lugares, na rede social, nos jornais, na televisão, crianças mendigando nos lixões, enfim. E são, geralmente, o retrato é o mesmo, né? São crianças pobres, negras, enfim, bem nesse cenário. Então, acho que isso ainda é um motivo, Rodrigo, para que a gente reflita nesse país. Esse país está se acelerando muito nesse processo. Talvez sejamos o povo negro que mais fala a língua portuguesa na América Portuguesa, né? Contando que Portugal tem 12 milhões de habitantes, nós somos 220 milhões, ou seja, temos mais de 200 milhões de habitantes, né? Além de Portugal, para você ver como é a potência, né? De uma cultura, de um processo de violência, como é o caso do que aconteceu no Brasil a partir de abril de 1500, né? Enfim, uma célulazinha oprime uma célula maior, né? Então, talvez a nanociência, a sociologia, a nanohistória possa explicar um pouco desses processos nossos. Mas infelizmente, nossa conversa chegou ao final. Eu quero imensamente agradecer, Rodrigo. Foi bastante interessante as nossas reflexões aqui, e não só em torno, né? Eu acho que tudo que busca esses conhecimentos, essas avaliações, esse olhar, né? Isso é muito enriquecedor para o Brasil. O Brasil precisa de praticar mais olhares desse tipo de observação sobre o nosso país, né? Seja o que está acontecendo agora ou o que aconteceu no passado. Valorizar mais aquilo que veio antes, né? Aquilo que veio, sabe? A gente nunca é o primeiro, sempre tem alguém atrás que pavimentou essa estrada para a gente. Então, imensamente gratificado pela nossa conversa, nesse bate-papo, enfim, e espero que a gente possa se rever mais uma vez. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre esses assuntos
que eu acho que é fundamental mesmo, né? A gente poder realmente levar para a praça pública, para o espaço público, uma outra narrativa, né? A gente realmente tem a oportunidade de fazer uma escolha, né? De ser realmente antirracista ou só escolher não ser racista, né? Quando a gente, às vezes, faz uma escolha de não ser antirracista, é porque a gente está muito confortável na nossa cadeirinha da liberdade, de fazer as piadinhas racistas, mas tendo o álibi de, olha, não sou racista, eu tenho até um amigo preto, né? Então, quando a gente leva para a praça pública 42 telas, um artista interbrasileiro, internacional, representando com humanidade, com dignificação, e mais ainda democratizando, né, essas obras, como a gente sabe que o acervo do Portinari está, em sua grande maioria, em coleções privadas, né? Estão presos ou em salas de acervos museológicos ou em salas de estar da grande elite, né? Então, quando a gente pega essas obras, coloca ela em praça pública, a gente está realmente dizendo para a população, que aquilo ali é dela também, né? Por mais que faça parte de um acervo privado, aquilo ali é público, aquilo ali é patrimônio cultural, aquilo ali é patrimônio material, e a gente faz, né, na FLI faz muito bem de pegar essas obras, de ampliar essas obras, de levar essas obras para o espaço público, fazendo ali uma reviravolta nos conceitos de exposição, né? Porque a gente não está inventando a roda, a gente está fazendo algo fora da roda, né? Hoje está fazendo uma outra roda, né? Então, Portinari Negro, no Centro Histórico de Paracatu, é um outro patrimônio que a gente tem, né? E que outras experiências como essa possam se disseminar e circular, né? Acho que pelo Brasil todo, porque a nossa população, as nossas crianças principalmente, né? Acho que é uma potência quando a criança cresce sabendo o nome dos seus artistas populares, né? Betânia, no poema das suas músicas, ela fala, né? As crianças deveriam saber o nome dos nossos poetas populares, né? Então, acho que isso, sim, esse é o start mesmo de se criar, de se estar educando uma sociedade cada vez mais plural, cada vez mais diversa, com respeito, né, às diversidades. Essa diversidade está aí, estampada nos quadros de Portinari, e é a sociedade brasileira, né? Então, agradeço, convido todos e todas e todos para visitar a exposição, para visitar a FLI e vida longa. Agradeço mais uma vez, Tom, e a toda a equipe do festival. Imagina, a gratidão é toda nossa. Bom, conversei aqui com Rodrigo Gonzaga e foi bem interessante essa conversa. Espero que vocês todos aí tenham gostado bastante. Continuem acompanhando a programação do FLI Paracatu, né? Não só aqui pela nossa rede social, indicando para os amigos, mas presencialmente, com os debates, com os escritores que estão aqui conosco, com a livraria enorme montada aqui na praça, com livros fantásticos e interessantes. Então, mais uma vez, a minha gratidão. Rodrigo, um beijo no seu coração. Espero revê-lo em breve e até daqui a pouco. FLI Paracatu, não se esqueça, venham para cá.